Ele tava com a condição para fazer. E aí quando eu encontrei uma vez o Alci Black Power e falei pro Alci, pô, como é que faz para entrar lá na Bandeirantes? A gente quer entrar lá, você é amigo de Juninho Tonon, desses caras aí, que eram os playboy que mandavam na rádio, não tem jeito. Eles faziam uma música negra lá, mas mandavam. E só tinha o Chic Show, não tinha mais ninguém. Que tinha um diretor, que é o Lisandro, que gostava de música preta, e pôs o Luizão lá. Mas não queria pôr muita coisa, não. Queria só ali e tal. Aí quando chegou o Joca, aí eu falei com o Alci Black Power, pô, eu posso falar com o Joca. Pô, o Black Mad quer entrar? Tá, quer entrar com promoção, quer entrar com isso, com aquilo. O Black Mad tá com uma condição? Tá com uma condição. Então vambora. E aí marcamos um almoço e tal, conversamos com o Joca falou, não, vai entrar sim. Aí pôs o Charme Dance, foi quando lançou o Charme Dance. E aí nós tivemos problemas, né? Porque, pô, quando entra na rádio, fica com problema, porque mas como é que esses caras entraram aqui? Entrou. Mas aí entrou só o Black Mad, como o Charme Dance mesmo. Mas eu tava no apoio sempre, como a gente fazia muita coisa junto, Black Mad, baile, Zimbábue, baile da amizade, essa coisa toda. Então a gente tava sempre junto. Falei, se o Black Mad estiver lá, pra mim tá bom, porque eu também tô. Lógico. Né? Porque a gente vai fazer muita coisa junto. Sim. Entendeu? Então foi bacana, aí que começou, foi bacana, foi muito legal. Vocês ficaram quanto tempo depois que vocês entraram? Depois entrou primeiro o Black Mad, depois entrou a Zimba. Vocês ficaram quanto tempo? A Zimba, na verdade, ela entrou numa briga, porque assim. Aí depois da Black Mad entrou o Armando Martins, eu não sei. O Armando. Lembra, né? O Armando entrou. O homem do café. Aí, pô, os caras, o homem do café não pode ficar, o homem do café não pode ficar. Ele era muito forte, né? O cara tinha grana, tinha bala, e todo mundo tinha medo dele. Pô, e comprava disco de caminhão, não é que nem nós. Aí os caras, não, o homem do café a gente tem que dar encosta ele. Mas ele tinha um caminho, tinha as coisas dele e veio. E o legal que eu via na Secret Power é que ele tinha um estilo dele e a forma dele de tocar até hoje. Os caras que gostam da Secret Power, gostam da Secret Power. Gostam do som dele. Do som dele, da forma que ele põe e coloca. Exatamente. É como o cara que gosta da Zimbábue, ele gosta da Zimbábue pela forma da Zimbábue. São estilos diferentes de tocar, né? E aí ele entrou. E aí ele começou a tocar. Bom, eu lembro uma vez que o Luizão não queria ele na rádio de jeito nenhum. Não vamos na rádio, não quero na rádio. Aí o Luizão um dia passou lá. Passou o rodo. Passou lá, ele morava, o Luizão acho que mora ainda no Morumbi, saiu do Morumbi, passou pela Bandeirantes, que a Bandeirantes é no Morumbi, entrou no programa do Armando, o Armando falando, ele entrou falando também no programa. Abriu o mic. Aí foi um problema sério, porque começaram a discutir no ar. E o Lisandro, que era um diretor, pegou e falou, não, isso não pode existir. Aí o Joca, não, tem que tirar do ar. Aí quem vai tirar do ar? Tirou o Armando, né? Lógico. Né? Lógico, né? A Chic Show, Black in Love, primeiro lugar, vai tirar? Não vou tirar. E aí quando tirou o Armando, na segunda-feira eu subi na rádio para gravar uns comerciais que a gente subia. Aí o Lisandro era meu amigo também, gostava de mim. Aí o Lisandro falou assim pro Joca, põe o William aí, meu. O William vai fazer esse programa. Pô, nem dormi, fiquei 3 noites sem dormir. Falei, não acredito. O William vai entrar aí no ar, no lugar. O William entra aí. Aí a Zimbábue no lugar deles. Né? Pode vir gravar a vinheta aí. Aí foi quando eu entrei na Bandeirantes. E aí eu comecei a fazer o horário que era do Armando, das 4 às 6. Entendeu? Deixa eu falar pra você. Eu acho que é das 4, não, das 2 às 4. Desculpa, que o Black Mad saía, eu entrava. Das 2 às 4. E deixa eu falar, aí veio aquela revolução dos novos DJs da nova geração, veio um monte de DJ novos, a molecada que era nova, de tudo novo, 15, 16 anos. Sim. Como é que foi essa transição pra Zimbábue? Que eram os DJs mais antigos, aí chegou a molecada nova. Aí os antigos praticamente caiu, porque a molecada
nova, mixava já, começou a ter as MK, começou a chegar outras coisas, e muitos não acompanharam. Uns acompanharam e outros não, né? Os que não acompanharam, ficou para trás. Aí começou a aparecer os DJ que hoje tá aí até hoje, a maioria deles, né? A Zimbábue lançou muitos Vira-lata, né? Lançou. Vira-lata era MC, né? Era MC, então, mas lançou ele, né? Lançamos Vira-lata, lançamos o Milk, né? Lançamos o Doc, o Pica-Pau. O César. O César African People. O César African People, né? O Doc, eu lembro que eu fui fazer um baile lá em Ribeirão. Quando eu voltei, tava eu e o Paulão, levei o Paulão junto e tal. Eu cheguei, o Doc tá tocando lá. Pô, aí o cara falou assim, pô. Eu falei, meu, quem é esse cara aí que tá tocando? Aí fiquei ouvindo. Ele falou, não, é um DJ novo, o Mané que pôs, mano. Aí eu falei, DJ novo, é? Aí fiquei ouvindo ele. Falei, qual é o nome dele? Pererê. Eu falei, Pererê? Ah, não, Pererê na Zimbábue, não. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, eu falei, eu falei, Mané, ele vai chamar Doc. Por que Doc? Porque Doc é D.O.C. D.O.C. Que era um DJ D.O.C. americano, né? Sim. Eu falei, vai chamar Doc. Aí ninguém também contestava, né? Porque eu falei, tá falado. E já peguei o microfone, com vocês, DJ Doc, pai. Já comecei Doc, e foi o Doc. Caramba. Né? As histórias muito loucas, porque aí, depois, em seguida, a gente ia na casa do Doc e ficava lá bebendo, em vez de quando, de sábado, quando não tinha baile, e o Pica-Pau ficava tocando. E a gente gostava do estilo do Pica-Pau, as músicas românticas. Pô, muito louco, Pica-Pau muito bom de sensibilidade, tem uma sensibilidade maravilhosa, toca sequência bonita, é um cara que, pô, tem sensibilidade. Aí eu falei pro Serafim, esse cara aí, meu, vamos levar pra Zimbábue. Mas qual é o nome dele? Pô, Gilson não dá, nós temos que arrumar o nome. Aí o Pica-Pau tem o nariz grandão, né? Olha, Pica-Pau, pô, Pica-Pau. DJ Pica-Pau? Vai, Pica-Pau. Então Pica-Pau, e ficou Pica-Pau. Os dois irmãos. O Milk já chegou com o nome de Milk mesmo. O César já era African People. O César era DJ César. African People foi o DJ 1 que pôs. Ah, é? Pelo que eu sei da história, né? E na época, a gente vai passar uns flyers ali, que quando começou a Zimbábue, esse flyer aí, Zimbábue, aniversário da Zimbábue. Viola de Ouro, né? 15 anos. 15 Vocês anos. levaram o Tim Maia. Tim Maia foi muito legal essa festa. Como que foi? O Viola de Ouro cabia uma média de umas 8 mil pessoas, né? Era um negócio muito grande. O Viola de Ouro fica lá naquela favela do Heliópolis, né? Sim. Fica bem na boca. Então, quando nós começamos as domingueiras lá, começou a estourar. E aí nós fizemos um aniversário, foi uma festa muito linda lá, que nós fizemos com o Tim Maia. E a abertura ali, ó, era Pepeu, né? Muito legal. Os balinhas do rap, né? Mas ali já pode crer. Verdade. Mano, e nessa época aí, vocês estavam levando o Tim Maia. O que era se dar com o Tim Maia? Não, o que as pessoas falam do Tim Maia, que ele chegava atrasado mesmo, não queria cantar, o que aconteceu com a gente, com o Tim Maia, que foi assim. O Tim Maia, uma vez, veio aqui para São Paulo fazer um baile de aniversário dele. Como ele viu que o Chico Show fazia, os bailes estouravam, ele achou que ele podia vir aqui fazer uma festa também. E estourar também. Só que ele não tinha uma bandeira, não tinha uma logomarca. Então ele veio aí e começou a fazer. Quando ele viu que ele não tinha som, não tinha ninguém, 10 dias antes, o cara que alugava som para ele, o João da Phobos, falou, pô, por que você não leva o William, por que você não leva a Zimbábue? Ele, pô, Zimbábue? É legal, Zimbábue. Pô, tá bom, dá o contato. E o Tim Maia ligou. Quando o Tim Maia ligou, que eu atendi o telefone, que ele falou, pô, oi, aqui é o Tim Maia, queria falar com o William. Eu falei, pô, quem? Tim Maia. Eu falei, para de brincadeira, tá de sacanagem, Tim Maia ligando pra... Não, Tim Maia mesmo, Tim Maia.
preciso falar com vocês. Dá para você vir aqui no hotel? Estou em um hotel assim. Aí passou, eu falei, vamos lá, né? Eu e o Serafim. Chegamos até tremendo lá, né? Pô, Tim Maia, você tá de brincadeira, né, cara? A gente, pô, adorava, né? Muito Tim Maia. Aí ele falou, porra, num QI elevado. Aí ele falou, preciso de vocês, que vocês toquem pra mim, na minha festa de aniversário, e E aí eu falei, não, vambora, vamos tocar sim. Aí, mas só que era com 10 dias de festa, não dava para promover uma festa no Palmeiras. E mesmo assim nós fizemos uma festa. E aí tinha lá, acho que umas 2.000 pessoas que ele conseguiu levar, e depois chegou um oficial de justiça, porque ele dava... o nego não mandava um dinheiro, ele não ia. Ele sempre foi complicado. E ele tinha que pagar um cachê pra gente no final. Aí, no final, ele falou, não sobrou dinheiro, mas eu mando um dinheiro pra vocês. Faço uma transferência aí, mando pra conta de vocês, mando depositar. Aí eu falei pra ele, pô, Tim, deixa eu te falar, não precisa mandar dinheiro nenhum, cara. Tá tranquilo. Você sabe que pra gente é um prazer e isso aí é um presente pra você. Aí ele ficou olhando pra nós assim, aí deu um abraço em mim, deu um abraço no Serafim, falou, pô, obrigado pelo reconhecimento. Não, Tim, não dá não, a gente só quer ser seu amigo. Dali nós ficamos amigos dele. Aí a gente ia pra casa dele. Pô, tanto é que o único cara que trazia Tim Maia pra São Paulo, quando dava qualquer problema, era eu ou o Serafim. Entendeu? Teve uma festa Tim Maia e Raça Negra lá no clube, lá no clube que tinha lá na Marginal, como é o nome do clube lá que o Pelé fazia? Não era dos militares lá? É, dos militares. Sei. Então, tá dando um branco aqui. Mas assim, Ele também me deu um branco. Você que era dos militares ali. Isso, né? Os caras me pediram para ir buscar o Tim Maia. Eu tive que ir lá buscar o Tim Maia. Porque o Tim Maia não queria vir. Ele falou, eu não vou. E aí vai eu lá passando. Posso falar uma coisa, Marcelo? Pode. Você vê na palavra que ele falou, que é até importante isso para as pessoas que estão aí, né? Você vê que o dinheiro, às vezes, a gente acha que perde. Não perde. Nada. Se você for inteligente, você faz dinheiro perdendo dinheiro. Não, quando eu cheguei, e uma semana antes, ele dizendo que não ia, eu cheguei lá na casa dele. E o Serafim, a hora que ele olhou pra nós, ele começou a rir. Falou, já sei o que vocês querem, mas não, senta aí, espera um pouco. Aí tá bom, Tim. De uísque e baurete, né? Maconha e uísque, maconha, uísque, maconha, e vai que vai. Era todo dia. E aí depois a gente ia convencendo, aí manda o dinheiro, não, pode mandar o dinheiro na conta dele. Pode mandar que ele vai. Mandava o dinheiro. Vinha. Não, eu vou. Virou Cansei, amigo, né? Virou amigo. Aí ele, não, manda eles mandar o dinheiro que eu vou. Então tá bom, manda o dinheiro. Manda passar de avião, você vai de carro. Porque ele tinha medo de avião pra caramba. Não, acho que eu vou de avião. Tem certeza, Tim? Não, vou de avião. Tá bom, então vai de avião. Da hora. Deixa eu mandar mais um alô aqui pra galera que tá Bora. aqui. O Manuel tá falando que se eu não estou me enganado, aí ele foi na Bandeirantes em 1984. A Cissa Costa tá mandando um abraço pra você. O Hamilton... Cissa, será que é a mesma Cissa que faz os bolos do aniversário da Zimbábue? Deve ser essa aí. O Hamilton Jovino, Hamilton da padaria. Hamilton da padaria é nosso parceiro. É o cara que põe as caixas pra fora lá no dia da feira, lá, faz mau movimento pra escutar. A The Beach, a Zimbábue lá. Qual é o bairro lá? Lá ali é Imirim, né? Imirim? A gente tá no Imirim. A favorita a padaria dele lá. O Luiz Augusto Simões. Boa noite, compadre. Esse é meu compadre de antes de. Esse não é só um compadre, é um irmão, né? Ele é padrinho. Ele é padrinho do meu filho, né? E assim, a gente eu
Eu fui casada com a prima dele. E na época que a gente ainda andava junto, não tinha nem Zimbábue ainda. A gente tinha uma parada de uma equipe chamada Afromania. E esse cara aí, eu adoro ele porque ele é revolucionário no som, nas roupas, um homem muito elegante, esse é meu compadre. Da hora. A Luciana Martinez tá na cinta. Vixe, Martinez é o cavaco, a família dela também. Martinez tem uma história aí. Tem, sabe? Tem. O José Vicente, boa noite. Aqui é o Johnny. Estou aqui curtindo essa matéria. Johnny, nosso Johnny, né? Não, nosso Johnny. Não, acho que não. É um outro. José Vicente é o Johnny. É o Johnny? Não tem outro. José Vicente que eu conheço é o Johnny. Você não sabia o nome dele? José Vicente, grande Johnny. Abraço, irmão. Tamo junto. Leco Benedito. Leco é um amigo que vendia os carros pros artistas, essas coisas. O Leco é muito nosso. O Luiz Franco. Luiz Franco, Marcelo Doni falou aqui, a DPM. DPM, é isso aí mesmo. É isso aí, Marcelo Doni. Tá lá, legal. tá lá. Estamos aqui, o William, um abraço aí, que é o Luiz Franco. A Valéria Alves falou também a DPM. DPM. A gente deu branco nós deu dois, deu um branco, eles lembraram nós. Vambora. Tô esperto lá, escutando lá. Cara, o William, e... Nessa época aí, eu acho que vai passar mais uns flyers aí da Zimbábue. Teve flyer que eu vi aí, esse próximo aí. Esse fundo de quintal. Lá no Elite Itaquerense. A gente fazia muita coisa na Elite Itaquerense. Né? Com a Cashbox, que era a equipe do Mané. Era do Mané e do Zito. Né? O Zito era um deles, né? Muito legal. Santana Samba também como tinha. Que era levar o fundo de quintal, trazer do Rio de Janeiro pra ir? Tinha toda uma história. Por isso que depois a gente surgiu a gravadora. Então. Porque você tinha que trazer um fundo de quintal, eles vinham tudo de avião. Tinha passagem de avião. A bala. Uma bala que você gastava, hotel, essa coisa toda, né? Então. Aí a gente começou a pensar que a gente tinha que lançar os nossos artistas também. Foi a história que a gente vai contar, vai chegar na gravadora. Aí tem mais uns fly aí das Santana Samba. Santana Samba foi a casa da Zimbábue. Foi. Esse Zeca aí, né? O Grêmio da Polícia mais uma Militar. Do Zeca aí, ó, também. Isso, fizemos Grêmio da Polícia Militar era DPM ou não? Onde era isso aí? Não, isso era na Araraquara. Foi. Caramba, velho. Zeca. Tim Maia no Gigantão. Gigantão Araraquara também. Esse fly do Tim Maia aí, cara, tem um logo ali em cima da Zimbábue ali. De onde surgiu aquele bonequinho ali? Então, esse é o primeiro logo da Zimbábue, né? O primeiro. E é porque naquela época tinha um negócio de roller skate. Né? Que os americanos andavam muito com roller skate, com os fones e com um aparelhão grandão, ouvindo o som e andando de roller. Foi uma época do roller. Então nós criamos, eu falei com o Serafim na época, vamos criar alguma coisa em cima disso. Aí pôs em cima da logomarca esse bonequinho. Esse bonequinho tem mais de 40 anos. E ali, que nem ali, Zimbábue, o som classe A, como que veio esse classe A porque a gente achava que a gente era um som diferente. Então, vamos pôr o som classe A, foi. Depois a gente acabou... do som da massa. Som da massa por causa do programa que era o som da massa. Aí a gente acabou esquecendo o som classe A, né? Esse que nem aí, ó. Aí era uma festa do quê? Clube House? Era uma festa de... Não, é baile da amizade, né? Né? Teve aí, ali já era a festa do Cascata, né? Do Cascata, mas aí a gente fez, quando a gente fazia junto lá, todo mundo junto. O baile da amizade sempre foi vocês três, né? Sempre foi. O Carlinhos fazia 2 vezes ou 3 vezes por ano lá. E a gente ia lá no baile e arrebentava. Era um baile lindo pra caramba de fazer. E o legal é que era uma competição, né? Os DJs, um queria tocar, um queria queimar o outro. Mas você já não sabe, não. Bem, vou tocar tudo. Depois você que sabe aí pra você entrar. Antes de a gente rolar aquele fly, teve uma época que tinha o Estúdio 30. Eu não sei se a loja era Estúdio 31, que era a Trux. Era da Zimbábue? Estúdio 31 era da Zimbábue. Era da Zimbábue, depois passou pra Trux, não foi? O Claudinho que trabalhava lá. Isso, acho que era uma história. Pra quem não conhece, onde é a Trux lá, onde era a antiga Trux, foi Zimbábue. Ele, na verdade, a gente acabou se envolvendo lá, né, com a loja. E ficou um tempo, aí depois eu tô tentando lembrar. O Claudinho trabalhava lá? O Claudinho Bola, né? Claudinho Bola. Pô, o Claudinho Bola era o cara
das enroladinhas, né? Como já começou a ter a parada da pirataria, o Claudinho era o primeiro. Mas ele também tinha os melhores. Só que o Claudinho fazia assim, quando chegava os discos, ele passa lá, tô com... Que ele ia, às vezes, no meu baile de domingo, no Santana no disco, Santana Disco, Zimbábue Disco, era em Santana. E aí ele ia, e aí ele levava uns 2 ou 3 discos da pancada, e depois, na segunda-feira, ele já sabia que nego ia sair correndo atrás dele, né? Aí ele falava, não tem um disco, mas tem uma enroladinha aqui que já tem a música. Tá. Pô, eu vi lá no baile da Zimbábue, pô, mas eu tenho uma fitinha aqui. Foi quando começou a vender as fitas cassete, né? Cara, foi muito bom. A história. O próximo Fly. Aí começou ali, a gente tá vendo ali, Zimbábue. O Flash Nostalgia, começou ali a aparecer o rap nacional. Pepeu e Mike. Fala um pouco disso aí. Como que surgiu o rap na Zimbábue? No baile ali, ó. O Pepeu, ele é antes de todo mundo, né? Todo mundo, ele, o Mike. O Pepeu, eles começaram, né? Praticamente com essa parada deles, né? E aí, quando a gente começou a ver, porque eles eram lá do ABC, a história mais ou menos deles é bem do outro lado lá. Só que começou a estourar. E aí a gente começou a divulgar o Pepeu e o Mike. E aí começamos a fazer os bailes com ele, que eles estavam com rap de meninas, aquelas coisas todas. E aí foi uma época muito bonita, um rap, né? Mais... É porque assim... A gente, eu não tinha problema com quem era de tal gravadora. Que nem... Ele era cascata, né? Ele era cascata. E assim, eu tinha o ND Naldinho, que eu gostava do Naldinho. Naldinho era... Donizete, né? Donizete, né? Rabugento, Donizete, difícil. Mas eu ia lá no Naldinho, vem, vambora, vamos fazer. Ô, William, vamos fazer sim, vamos fazer. Aí fazia e punha. E porque ele tinha o estilo dele, né? O Naldinho sempre teve o estilo dele. Que eu achava legal, porque assim, muita gente vinha atrás do Racionais, e o negócio não era isso, Racionais é Racionais. Cria seu estilo e vai na sua história e já era. Exatamente. E o Naldinho tem a história dele até hoje. E que nem ali a gente vai passando uns fly ali, ali União o quê? F Clube, o que era? União Futebol Clube. Futebol Clube. Era onde a gente fazia uma domingueira também. Cara, esses fly era muito louco, né? Não era fly que chamava. Agora, aí a gente já tinha, era circular. Circular, né? Isso. O próximo balé aí já era no Santana Samba. Aí a gente já tinha o apoio da Band FM, já era outra coisa. Cara, essa festa aqui do Viola de Ouro, que foi uma das melhores festas que nós fizemos lá no Viola. Trouxeram uma atração internacional, né? Joe Cooler e Rodney, General Jeff, né? Rodney e Joe Cooler. Isso aí. Essa festa aí nós fizemos no Viola de Ouro, o Black Mad fez no Rosa de Ouro e o Luizão fez no Cobras Eixos. Cobras Eixos, né? Isso foi. Nós fizemos um pool. Foi quando a gente começou a se juntar, né? Porque estava difícil, mas a gente acabou se juntando para poder fazer. Eu conheço uma história que me falaram que esse DJ dele era muito bom. Um dos melhores, eu nunca tinha visto igual. E os caras falaram que muita gente, os DJs mesmos, que estavam, até seus mesmos, no dia? Das outras equipes, prestou muita atenção nele, do como ele fazia os scratch e segurava o disco. Ele entortava o disco aqui, né? Os caras falaram, quem me falou isso aí foi o Duda, falou pra mim, que ele entortava o disco pra fazer o scratch. O negócio era louco, muito louco esse cara. Né? Como que era a transação de vocês trazer a atração internacional? Quem fazia essas paradas nessa época? Na verdade, tinha dois americanos que já traziam pro Chic Show esses caras. Foi esses caras que traziam todas essas atrações. Era um manager americano que fazia a ponte. Eu acho que eu sei quem é. Que é o mesmo que depois de 10 anos o Black Mad tentou trazer o Kate Sweat através dele, que você já sabe a história. Eu já sei a história. Já sabe a história. Né? Você avisou. Foi verdade, você avisou. Tanto é que no Jimbo Horn a gente já fez outra história. Aí já foi Marcelo, vamos por aqui. Aí você falou, William, vai por ali, vem aqui, que aqui dá certo. E aí deu certo, vai chegar mesmo. Lá vamos chegar lá. Depois. Cara, e o Pepeu começou a aparecer, né? O Pepeu começou a aparecer porque ele passou a não cantar só no Cascatas, né? Porque ele só cantava no Cascata. Nós começamos a trazer ele pra cá.
Cara, essa próxima aí da Zimbábue... É o Mr. Sam. Esse cara era um argentino, lembra? Muito louco. Muito louco. Tinha programa de rádio, caramba. Ia nos bailes fazer uma... Isso, Gretchen. Esse cara é muito louco, isso mesmo. Ele era doideira, né? Era doideira. Cara, e a Zimbábue aí, ó. Cara, vocês fizeram muito baile, né? Muito baile. Tem uns flyers que eu nem lembro mais. Esse baile da amizade que vai rolar aí. Ó, é mais uma do... Hot Gang, Zimbábue e Cascatas. Ó que legal ali no Fly. Lançamento do Pepeu. Ao vivo, Pepeu, Racionais e Mike. Onde tá o Racionais ali? Olha lá, ao vivo, Pepeu, Racionais e Mike. E é engraçado que naquela época o Pepeu era o cara. Igual eu falei pro Ale. Aí depois que vinha Racionais, depois que vinham os outros. Pepeu era o cara, muito louco. Vê a história, como é que é o negócio, A história, né? Cara, e em Osasco, tinha a Hot Gang, né? Ela que mandava era o Cal, lá. Né? É o Cal que ele mandava lá e ele que levou a gente. Muito louco. Essa próxima foto é Santana? Não, isso é uma capa de disco. É capa do disco, capa de disco da Zimbábue. Mas eu pensei que ali era a foto do Santana Samba ali. Não. É uma capa de disco nossa que nós fizemos. Você lembra ali? Quem é ali? Todo mundo, né? Doc, Juninho, Tadeu, César, Chilão. O último daqui, como é o nome? Fubá. Fubá, eles mesmo. Cara, que legal. Aí a gente já tá entrando já no esquema da gravadora. Não era gravadora ainda, não. Aqui não era gravadora? Não. Essa capa do... Esse disco foi feito pela... Rhythm and Blues. É isso? Não. Pelo Getúlio ou não? Não. Isso aí, esse disco ou é Sony Music, ou é Warner Music. Esse disco Warner Music. Eu lembro. Era o Romantic Sensation. Era. Esse disco aí muito bom. Deixa eu falar, antes da gente ir para a próxima ali, como que vocês viram? Começaram a fazer os bailes, e aí, como que surgiu o negócio da gravadora da Zambia Records? Era a Zambia ou teve alguma outra? Não, Zimbábue primeiro. Da Zimbábue Records? Zimbábue, Como que surgiu isso? Na verdade, nós começamos a sentir que tinha uma necessidade de ter os nossos artistas, né? Aí nós começamos a fazer festivais. E aí, nos festivais, nós vimos que esses artistas que ganhavam festivais, a gente tinha que gravar. Como é que nós vamos fazer? Nós gravar por onde? A gente ia nessas merges aí, que era as gravadoras estouradas. Eles não queriam saber da gente, porque a nossa música é música de periferia, né? E aí os caras achavam que isso não dava certo, que isso não tem nada a ver. Então, vamos criar o nosso próprio selo, né? E aí foi onde que a gente começou a poder gravar nossos discos. E aí a gente tinha alguns canais que a gente chegava e... quero 1000 cópias desse disco. Aí fazia capa, disco, e esses 1000 discos a gente saía já vendendo. Depois, 2000, começamos a ver. E aí os atacadistas começaram a sentir que tinha mercado. Aí a gente começou a crescer. Foi aonde a gente começou a lançar nossos artistas. Por quê? A gente lançava porque a gente fazia os festivais, tocava o produto dentro do nosso programa e depois levava para os bailes. Acabou. Isso é fato, é automático. Isso. E você lembra qual foi o primeiro disco que a Zimbábue fez? Consciência Black. Foi dos do rap, né? Do rap, Consciência Black. Eu acho que, se a produção vê ali, eu acho que é um capa cinza que tem um menininho. Tem um... Esse, tem um menininho, é uma capa toda branca. Esse aí mesmo. Coloca esse aí. Esse então foi o primeiro disco que a Zimbábue fez? Foi. Esse disco é o primeiro disco... Vocês acreditaram no rap nacional? Sim. E aí é muito louco, porque tinha o Giba e o Cricri que produziram esse disco. Esse disco foi feito em Campinas. Certo. Não foi feito aqui, com o Zezé Vital. Lembra o Zezé? Que era dono das lojas lá e tal. Não tinha loja lá. Esse é o filho dele. Sim, o Gregory, né? O Gregory. Que o do meio ali. Parece que tá com o Dexter. É com o Dexter não que ele canta? Eu sei que ele canta com alguém. Acho que canta com o Dexter. Isso, aí tá ali, Sherry Line, tá todo mundo ali, né? E foi muito louco isso, porque a gente fez lá. E o Giba e o Cricri eram os caras do região abissal. Sim, que
Os caras já mandavam eles tinham a manha das baterias eletrônicas, né? O Cri-Cri o Giba, né? E o Cri-Cri, né? Os dois são os QI muito elevados. Os caras são produtores bons mesmo. Então, eles que faziam. E aí, nós contratamos eles para fazer esse disco. Que nem o Pânico na Zona Sul é produzido por eles. O Pânico na Zona Sul foi produzido por eles. Por eles, E nessa época desse disco aí que fez aí o Consciência Black... Consciência Black. Como que foi feito esse disco aí? Como que vocês promoveram para chegar a galera? Promovia do mesmo jeito. Fazia e depois tocava na rádio e levava para os bailes. O Racionais foi assim. O Racionais era um grupo que por esse ser um grupo que na época o povo achava que era até polêmico demais, porque na verdade tinha o quê? Tinha os Metralha, tinha o Enidinaldinho. Os caras não tinham essa linha de falar do problema social, de falar do negro, de falar do racismo e de falar do problema, né, social. E os Racionais, quando levaram para mim, o Milton Salles me levou, eles começaram a mostrar uma proposta desse tipo. E eu lembrei da minha época da infância, que eu passei por um monte de preconceito, que eu fui preso, que a polícia me levava, não podia me ver andando, que já era documento, enfim. Sim. Aquelas coisas que os mais jovens vivem até hoje. E eu peguei e falei, puta, eu vou gravar porque isso aqui é a voz do povo, é a voz da periferia, a voz da favela. Foi quando eu gravei o Racionais. Mas no começo teve muita restrição, muita gente que não queria. Eu lembro de um show que nós fizemos, era um baile da Zimbábue no Guarulhão. E tinha umas 2.000 pessoas, eu pus o Racionais no palco e eles começaram a vaiar, eu tive que tirar o Racionais. Cara, e nesse disco do Consciência Black, vocês fizeram um festival? Como é que foi? Porque ali que surge o Racionais MC. Isso, ali surge, mas você viu que eles estão separados. Estão separados, ali parece que tinha 3 e tinha dois para um lado, eles não eram Racionais ainda. Depois, como eles cantavam separados, e lá no Viola de Ouro eles ganharam um concurso, ficaram em segundo lugar. Quem ganhou foi o Rapping Hood, que ganhou o concurso. Rapping Hood? Ganhou. Só que foi lá, aí o Luizão chamou ele, levou ele, fez aquela conversa que você já sabe. E aí quando eu vi, o Rapping Hood já foi gravar na Chic Show. Você falou, ô Negrão. Daí, cadê ele? Eu sou negão, o Rapping Hood foi gravar lá na Chic Show. Aí depois apareceu no Viola de Ouro, né? Porque a terra dele era de lá. Aí eu falei, você não é mole, não. Mas a gente é amigo hoje, até hoje. Como que foi, Nidar? Porque vocês fizeram o primeiro disco, então, foi esse Consciência Black. Consciência Black. E a Zimbábue entrou no samba. Porque a gente começou a ver que tinha um mercado para isso, né?